Fala, galera! O Flamengo acordou nesta sexta-feira com motivos de sobra para sorrir. Primeiro, porque venceu bem na Libertadores e segue firme na briga pela classificação. E segundo, porque fechou uma parceria gigante com uma das maiores empresas de entretenimento do planeta. Mas antes da gente chegar nessa novidade bombástica, bora falar do que rolou dentro de campo. O Mengão entrou em campo pressionado com aquela tensão no ar, mas fez o que precisava ser feito. Venceu por 2-0. E não foi só o placar que trouxe alívio, foi a atuação. O time jogou sério, consciente e conseguiu os 3 pontos que eram fundamentais. Muita gente estava cobrando muita crítica rolando nas redes, principalmente por causa do Pedro, que mais uma vez começou no banco. E aí veio a coletiva do técnico Felipe Luiz, que explicou tudinho. Segundo o Felipe, o Pedro ainda não atingiu o nível físico ideal para encarar um jogo inteiro no ritmo que a Libertadores exige. Ele deixou claro que tem total confiança no atacante e que é o maior interessado em colocá-lo em campo, mas que por enquanto o foco é recuperar totalmente a parte física dele. E faz sentido, né? O Pedro ficou um tempão fora, mais de meio ano, e voltar ao auge leva tempo. A torcida até entende, mas a expectativa é enorme e todo mundo quer ver o cara balançando as redes de novo. Agora voltando ao jogo, o 2-0 foi o placar perfeito. Sabe por quê? Porque além de garantir o Flamengo dentro da zona de classificação, ainda manteve viva a LDU de Quito. Isso é estratégico demais. Com a LDU ainda na briga, eles vão com tudo pra cima do Central Córdoba. Na altitude, o que pode ajudar, e muito, o Flamengo a terminar essa fase como líder do grupo. Sim, dá pra sonhar com essa primeira colocação. A matemática é simples. Se o Mengão ganhar do Deportivo Táchira no Maracanã, o que é bem provável, vai a 11 pontos. E se a LDU bater os argentinos por 2 gols de diferença, o cenário muda completamente. Imagina os 3 times: Flamengo, Central Córdoba e LDU. Todos com 11 pontos, pode acontecer. Aí a parada vai para os critérios de desempate, como saldo de gols e outras coisas. Mas o importante é que o Mengão depende só dele. Vai pegar um adversário que não pontuou, ainda que já chega eliminado. Ou seja, é entrar em campo com seriedade, fazer o que tem que ser feito e garantir a classificação da melhor forma possível. A vitória também deu uma respirada geral no clima interno. O torcedor estava preocupado, e com razão, mas agora dá para enxergar um horizonte mais tranquilo? E olha, o momento é de foco total, porque o próximo desafio já tá aí, domingo. Tem clássico contra o Botafogo, e o Flamengo vai com alguns desfalques importantes. O Gerson tá fora, o Dela Cruz também, assim como o Eric Pulgar e o Alan. Para piorar, o Bruno Henrique terminou o último jogo com gelo no joelho, fazendo compressa, e a situação ainda é incerta. Tomara que esteja pronto, porque perder mais uma peça seria complicado. E o torcedor tá cansado, né? Cansado de perder pro Botafogo no Brasileirão. É hora de mudar essa história. O elenco é forte, tem talento de sobra, e o que falta é regularidade e entrega nos jogos grandes. É encarar esse clássico como decisão, entrar mordendo desde o início e mostrar quem manda. A pressão existe, mas também existe qualidade suficiente para vencer. Agora bora falar de bastidor, porque o que rolou fora de campo foi enorme. O Flamengo fechou uma parceria de peso com ninguém menos que a Netflix. É isso mesmo! A empresa gigante de streaming escolheu o clube para uma ação de divulgação da série sobre Vinícius Júnior e mandaram muito bem. Pintaram um mural incrível no muro da Gávea, com a frase "Baila Vini, o melhor do mundo fora o baile". Um baita reconhecimento à história do Vini, que surgiu justamente ali nos campos rubro-negros da base. A escolha do local não foi por acaso. É ali que tudo começou pro Vini. E a Netflix, que sabe jogar com emoção e símbolo, fez questão de homenagear onde o craque deu os primeiros passos. E o Flamengo, claro, entrou junto nessa jogada. Uma parceria desse nível não acontece todo dia. É uma ação pontual, mas que mostra como o clube está atento e aberto a colaborações com empresas de alcance mundial. E mais reforça a imagem global do Flamengo, cada vez mais consolidado, como uma marca forte além das 4 linhas. Isso é importante demais, porque em um mundo onde futebol e entretenimento se misturam cada vez mais, estar próximo dessas gigantes faz toda a diferença. E com um ídolo como Vinícius Júnior sendo celebrado ainda mais, o garoto virou símbolo de representatividade, talento e superação.
E ver tudo isso reconhecido dentro da própria casa é emocionante para qualquer rubro-negro? Mudando de assunto, tem coisa séria acontecendo na esfera do futebol nacional. A justiça afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF mais uma vez. Isso mesmo, é a segunda vez que ele é retirado do cargo. E agora quem assume de forma interina é Fernando Sarney. É mais um capítulo turbulento da administração do nosso futebol. O Edinaldo já entrou com recurso, tentou reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça, mas até agora nada foi definido. Essa instabilidade na CBF gera muitas dúvidas, inclusive sobre o comando da seleção. Mas o técnico Ancelotti, que já foi anunciado como futuro treinador, garantiu que o contrato dele é com a instituição independentemente de quem esteja no comando. Ele vai assumir e pronto. Mas claro que essa bagunça nos bastidores não ajuda. Em nada. Fica aquele vai e vem, ninguém sabe quem manda de verdade, e quem sofre com isso é o futebol brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo segue focado. Hoje teve reapresentação normal no Ninho do Urubu. Sem moleza, todo mundo treinando de olho no Botafogo. O clima é de responsabilidade porque o momento é de decisão. É Libertadores, é clássico, é maratona de jogos. E o elenco precisa estar pronto inteiro e acima de tudo comprometido? A vitória recente deu um gás, mas ainda tem muito jogo pela frente. E a margem de erro é mínima. O que o torcedor espera é exatamente isso, entrega. E quando o Flamengo entra com vontade, com raça, com aquele espírito de time que quer vencer, tudo aí não tem pra ninguém. Vamos ver como o time se comporta no domingo e como se prepara para essa reta final de fase de grupos na Libertadores. Porque a chance de sair como líder ainda existe e o caminho está aberto. Enquanto o torcedor rubro-negro ainda saboreia a vitória que recolocou o Flamengo nos trilhos da Libertadores e celebra a parceria surpreendente com a Netflix, não há espaço para acomodação. A temporada está longe de terminar e cada jogo, a partir de agora, carrega peso de decisão. O ambiente é tenso, a cobrança existe. A torcida sente que o time precisa embalar de vez e emendar uma sequência de vitórias, não apenas conquistar resultados pontuais. Consistência virou a palavra mais falada entre arquibancadas e programas esportivos. Porque apesar do elenco recheado de qualidade, o Flamengo ainda não apresentou aquele futebol envolvente dominante que costuma impor respeito e que já virou marca registrada nas temporadas vitoriosas. E nesse momento, mais do que talento é preciso, entrega foco e uma dose extra de personalidade. Felipe Luiz, recém-chegado ao cargo de treinador, está sendo testado todos os dias. Assumir o comando técnico de um clube como o Flamengo, com suas exigências, sua história e sua torcida gigantesca, não é uma missão simples. E mais ainda, quando se trata de um elenco estrelado, acostumado com conquistas e que já foi comandado por treinadores renomados. Felipe, ainda em seus primeiros passos como técnico, precisa administrar tudo isso. A pressão, os nomes fortes do grupo, a busca por resultados imediatos e, claro, as oscilações naturais de uma equipe em formação. Até aqui, ele tem demonstrado serenidade mesmo nos momentos de maior turbulência. A coletiva após o jogo contra o Bolívar foi emblemática. A principal pergunta girava em torno de Pedro. Por que o atacante ídolo da torcida e um dos principais nomes do time começou mais uma vez no banco Felipe foi direto sem rodeios. Disse que Pedro ainda não atingiu o nível físico ideal para jogar os 90 minutos no mesmo ritmo dos demais. Falou sobre o tempo de inatividade, ressaltou a importância do processo de recuperação e garantiu que assim que estiver no mesmo nível dos companheiros, ele estará entre os titulares. Uma resposta técnica clara que mostra não apenas conhecimento, mas também postura de liderança. Felipe sabe da expectativa que gira em torno do camisa 9, sabe que a torcida quer ver o artilheiro em campo decidindo, mas também sabe que não pode correr riscos desnecessários. Esse tipo de posicionamento é fundamental, especialmente em momentos como o atual, em que as críticas estão mais afiadas e o ambiente mais sensível. O torcedor naturalmente cobra. Quer resultado, quer vitória, quer desempenho. Quer ver o time jogando bem e os principais nomes sendo decisivos. Mas o futebol não se constrói com pressa. Existe tempo, planejamento e nem sempre a pressa anda de mãos dadas com um bom desempenho. Colocar um jogador que ainda não está 100% pode ser um tiro no pé. Pode agravar uma situação física, atrasar ainda mais a volta por cima. E Felipe tem consciência disso.
No campo, o time mostrou evolução. A vitória por 2-0 trouxe não apenas os 3 pontos, mas também confiança. O Flamengo foi superior, teve mais posse, criou oportunidades e poderia sim ter ampliado. Mas, curiosamente, o placar ideal era justamente esse: 2-0. Um resultado que não só colocou o time na zona de classificação, como também manteve a LDU viva na competição. E essa permanência da equipe equatoriana no páreo é estratégica. Com a LDU ainda brigando por vaga, o duelo deles contra o Central Córdoba, na altitude de Quito, ganha contornos dramáticos. Eles vão jogar com tudo, e se vencerem por uma boa margem, podem não apenas eliminar os argentinos, como também abrir caminho para o Flamengo terminar em primeiro no grupo. É um cenário possível e que depende de uma combinação simples: vitória rubro-negra no Maracanã e tropeço dos argentinos na altitude. O grupo está embolado. Com Central Córdoba, Flamengo e LDU tão próximos na pontuação, qualquer deslize muda tudo. E a expectativa agora é de que o Flamengo faça sua parte contra o Deportivo Táchira no Maracanã. O adversário já eliminado ainda não somou nenhum ponto. Chega sem pretensões apenas para cumprir tabela. Mas esse tipo de jogo, que em teoria parece fácil, exige atenção redobrada, porque muitas vezes é justamente quando o time entra achando que já ganhou que as surpresas acontecem. Felipe e sua comissão precisam trabalhar isso, fazer o grupo entender que, apesar da fragilidade do rival, a partida vale muito, vale a classificação, vale a liderança, vale moral para a sequência da temporada. A verdade é que o Flamengo está num daqueles momentos de virada. Ou embala de vez ou segue patinando. A vitória na Libertadores pode ser o ponto de inflexão. E o clássico contra o Botafogo no domingo é mais uma chance de provar força. O problema são os desfalques. Vários. Gerson segue fora, assim como Dela Cruz, Eric Pulgar e Alan. 4 peças fundamentais no meio de campo. E ainda tem o Bruno Henrique, que terminou o último jogo com bolsa de gelo no joelho direito. A presença dele no clássico ainda é incerta. É muita gente de fora. Mas o Flamengo tem elenco, tem reposição e tem a obrigação de jogar com seriedade. Não dá mais para aceitar derrotas em clássicos. O torcedor cansou de ver o time tropeçando nesses confrontos que tem mais que 3 pontos em jogo. É questão de honra, de orgulho. O time precisa entrar em campo com a faca nos dentes, entender o tamanho do compromisso e se impor desde o primeiro minuto. E fora das 4 linhas, o clube deu uma tacada de mestre. A parceria com a Netflix não é apenas uma jogada de marketing, é um movimento simbólico, institucional e que carrega um peso gigante. Ter uma das maiores plataformas de streaming do mundo estampando um grafite na Gávea com os dizeres "Baila Vini, o melhor do mundo fora o baile", é uma conexão entre o passado e o presente. É o reconhecimento de um talento forjado no Flamengo que hoje brilha no cenário europeu e virou símbolo de representatividade, superação e identidade brasileira. Vinícius Júnior começou ali no gramado da base rubro-negra e ver sua trajetória celebrada justamente no muro onde tudo começou é emocionante. A escolha do local foi perfeita. A Gávea é histórica, tem alma. E o grafite virou ponto de encontro de torcedores turistas curiosos. A série documental sobre Vini estreou e a ação promocional com o Flamengo gerou repercussão internacional. É mais uma prova de que o clube está atento às oportunidades de fortalecer sua marca além do campo. E isso importa. Num mundo em que futebol, mídia e entretenimento estão cada vez mais conectados, parcerias como essa ajudam a posicionar o Flamengo como um clube global. Um clube que exporta craques, que atrai olhares e que sabe valorizar suas raízes. O clube nos bastidores vem buscando esse tipo de aproximação com grandes empresas e quando consegue reforça a ideia de que o Flamengo não é apenas um time, é uma plataforma, uma vitrine, uma marca que mexe com emoções, mas que também tem força comercial. E com ídolos como Vinícius, a tendência é que essas conexões se tornem cada vez mais frequentes. Cabe agora à diretoria manter esse olhar atento, buscar novas oportunidades e transformar ações pontuais em alianças duradouras. Enquanto isso, o foco segue dividido entre as competições. O elenco precisa se manter motivado, mesmo com a maratona de jogos, as ausências por lesão e o desgaste natural do calendário.
E Felipe Luiz tem um desafio enorme: consolidar uma ideia de jogo, dar ao time uma identidade clara e manter o grupo competitivo em todas as frentes. A vitória recente deu um alívio, mas não resolve tudo. A sequência será dura. Tem clássico, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, e cada jogo será uma chance de provar que o Flamengo está vivo, forte e pronto para brigar por títulos. Se o time conseguir encontrar esse equilíbrio entre desempenho e resultado se transformar, a vitória recente em combustível, a temporada ainda pode ser vitoriosa. Mas tudo vai depender da forma como o elenco encara os próximos desafios. A margem de erro é pequena, a pressão é grande, mas o potencial é imenso. E o torcedor segue acreditando, empurrando, esperando pelo Flamengo que encanta, que domina, que não dá chance ao adversário. Aquele Flamengo que quando entra em campo, todo mundo sabe vai ser difícil segurar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um rumor que tem ganhado força no mundo do futebol brasileiro e internacional está deixando a torcida do Flamengo em estado de alerta. Segundo fontes não oficiais, a FIFA estaria preparando uma punição severa ao clube carioca, que poderia culminar na perda da vaga já garantida pelo rubro-negro no Super Mundial de Clubes da próxima temporada. A notícia causou grande repercussão e inquietação entre os fãs e especialistas do esporte que acompanham atentos os desdobramentos dessa possível decisão. O Flamengo, que conquistou seu espaço com méritos no cenário nacional e internacional, despontou como um dos principais clubes brasileiros nas últimas temporadas, chegando ao Super Mundial com a expectativa de representar o futebol do país entre as grandes potências mundiais. Entretanto, a suspeita de uma penalização por parte da FIFA acende um sinal de alerta para a instituição e seus torcedores, que veem a possibilidade de perder um momento histórico e uma chance única de disputar um torneio de tamanha relevância. Ainda não há informações oficiais detalhadas sobre os motivos que teriam motivado a FIFA a avaliar essa punição. Rumores apontam para possíveis irregularidades administrativas ou financeiras que o clube poderia ter cometido, mas nada foi confirmado pelas entidades responsáveis. O Flamengo, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema, o que aumenta a especulação e a ansiedade da torcida e da imprensa esportiva. Essa situação destaca o impacto que decisões da FIFA podem ter sobre os clubes, suas torcidas e o cenário do futebol mundial. A perda de uma vaga no Super Mundial não seria apenas um revés esportivo, mas também financeiro e de prestígio, já que o torneio reúne os maiores clubes do planeta e representa uma vitrine global para os atletas e as marcas associadas ao clube. Enquanto o mundo do futebol aguarda uma definição concreta, o Flamengo se vê envolvido em uma crise que pode abalar seus planos futuros e sua imagem no cenário internacional. A expectativa é que em breve a FIFA se manifeste de forma oficial, esclarecendo os fatos e indicando os próximos passos, seja confirmando ou descartando a punição que tem sido especulada. Para a torcida do Flamengo, resta esperança de que tudo não passe de um mal-entendido e que o clube mantenha seu direito de participar do Super Mundial, continuando a brilhar nos gramados e a representar com orgulho o futebol brasileiro. Até lá, o clima é de apreensão e muita expectativa, com os olhos voltados para as próximas decisões da entidade máxima do futebol. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.